Olá! Vamos mergulhar hoje num tema fascinante: o poder que as nossas palavras têm. Sabe, às vezes, pequenas mudanças quase que invisíveis nas palavras que a gente usa no dia a dia podem criar transformações gigantescas. E eu digo isso na nossa mentalidade, nas nossas ações e, claro, lá no final, nos nossos resultados. Vamos começar com uma situação que, olha, todo mundo já deve ter passado. Pensa naquele dia, um compromisso super importante, e a pessoa fica ali repetindo para si mesma: não posso me atrasar, não posso me atrasar de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Parece até ironia, né? É justamente nesse dia que tudo dá errado e o atraso vem. Parece familiar? Então, isso não é só uma questão de azar. E aqui está o ponto central de tudo. A linguagem que a gente usa não serve só para descrever o que está acontecendo. Na verdade, ela funciona como um comando, sabe? Ou uma instrução direta que o nosso cérebro se esforça, e muito, para seguir ao pé da letra. Certo, mas como é que uma simples palavra se transforma num comando tão poderoso? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha no que seria o motor secreto da nossa mente. É um sistema que opera com base numa espécie de trilogia. Então, vamos pensar nesses três elementos como um sistema todo interligado, uma coisa levando a outra. O que a gente diz para si, ou seja, a nossa linguagem, afeta diretamente as imagens que a gente cria na mente, a nossa representação interna. E essas imagens, por sua vez, alteram a nossa fisiologia, a postura, a respiração, tudo. O mais legal é que essa rua é de mão dupla. Se a pessoa muda a postura, ela muda o que sente e o que diz. E se muda a palavra, muda a imagem e a postura também. É um ciclo. Vamos falar agora da primeira palavra que talvez seja a mais traiçoeira de todas no nosso vocabulário de autocomando: a palavra não. A gente usa o tempo todo, mas como uma instrução para a mente, ela pode ser, assim, surpreendentemente ineficaz. Ok, vamos fazer um pequeno teste agora. O desafio é o seguinte: sob nenhuma hipótese, mas nenhuma mesmo, é para pensar num elefante cor-de-rosa. Não é para imaginar a cor dele, nem as orelhas grandes, a tromba, nadinha, combinado? E aí? Impossível, né? Pois é. Para o nosso cérebro conseguir processar a negação, ou seja, para ele entender o que ele não deve fazer, ele primeiro precisa, adivinha? Criar uma imagem mental bem clara daquilo que ele tem que evitar. Ele precisa visualizar o elefante rosa para só depois tentar apagar a imagem. E aqui está o ponto crucial da coisa. Quando a gente dá um comando usando a palavra não, a gente está, na verdade, focando toda a nossa energia mental exatamente naquilo que a gente não quer. A imagem que se forma na cabeça é a do problema e não a da solução. Então a grande virada de chave é simplesmente transformar o comando. Em vez de não posso chegar atrasado, que só cria a imagem do atraso, a instrução clara e direta é vou chegar no horário. Em vez de não quero ficar doente, a gente foca em quero ficar saudável. A imagem mental muda da água para o vinho e a nossa mente começa a trabalhar a nosso favor e não contra. Agora vamos para uma outra dupla de palavras que tem efeitos completamente opostos, o mas e o e. Uma delas serve basicamente para apagar o que veio antes, enquanto a outra serve para somar, para adicionar informações. O mas é um grande invalidador. Quando a gente ouve essa palavra numa frase, o cérebro tende a desconsiderar a primeira parte e focar só no que vem depois dela. É como se a gente apertasse um botão de delete na informação anterior. Olha só este exemplo. É muito poderoso. Na primeira frase, você é um bom funcionário, mas vou te dispensar, o elogio é completamente apagado pelo mas. O que fica no final das contas é só a demissão. Agora, na segunda frase, trocando o mas pelo e invertendo a ordem, as duas informações conseguem coexistir. A pessoa é dispensada e ela leva junto a lembrança de que é um bom profissional. O impacto emocional, gente, é drasticamente diferente. O próximo ponto é sobre os verbos que a gente escolhe usar. Algumas palavras parecem super inofensivas, mas elas carregam embutida nelas uma pressuposição de falha e acabam paralisando a ação antes mesmo que ela comece. Tentar é o campeão aqui. Quando alguém diz vou tentar, já está sinalizando para a própria mente que, bem, talvez não consiga. É como deixar uma porta de saída aberta, uma desculpa já pronta. Não existe o mesmo comprometimento de quando a gente diz vou fazer. E o mesmo vale para aqueles desejos mais vagos, tipo, eu queria um carro novo, ou eu gostaria de ser feliz.
Essas palavras vivem num tempo verbal que nem existe, sabe? Um tempo de possibilidade e não de ação concreta. Elas não criam uma imagem de um objetivo real e por isso não geram movimento. A mudança aqui é muito direta. É sair do campo da possibilidade e ir para o da certeza. Sair do desejo vago e ir para a intenção clara. Trocar vou tentar por vou fazer muda completamente o jogo. Trocar eu queria por eu quero, ou ainda melhor, eu vou, cria um comando de ação que é imediato para nossa mente. Para fechar, vamos ver como a gente pode reformular a maneira como enxergamos nossos obstáculos. Só trocando uma única palavrinha. E essa talvez seja a mudança mais poderosa de todas. Vamos pensar em algo que esteja causando preocupação. Agora, fale em voz alta ou só para si. Isso é difícil. Tenta observar a fisiologia, a sensação no corpo. Provavelmente vai aparecer um peso, um certo desânimo. Agora vamos trocar a palavra. Isso é desafiador. Dá para perceber a mudança? A palavra desafio nos convida para a ação, engaja a gente, enquanto difícil muitas vezes nos leva a desistir antes de começar. E da mesma forma, a palavra problema tem um peso enorme. Ela nos faz focar na barreira. Mas se a gente substitui por questão, a perspectiva muda na hora. Toda questão pressupõe que existe uma resposta em algum lugar, e o nosso cérebro automaticamente começa a procurar por ela. No fim das contas, as palavras que a gente usa são as ferramentas com as quais construímos nossa realidade, tanto a interna quanto a externa. Elas não são só sons, são comandos, são profecias, são o leme do nosso barco. A grande pergunta que fica, então, não é se as palavras têm poder, mas sim qual palavra cada um de nós vai começar a mudar a partir de hoje para construir a realidade que deseja.